Graça e paz, meus amados, bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Fé. E o tema de hoje é esperança, logo depois da vinheta. Não saia daí! O texto que usaremos como base para o nosso devocional de hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40 e no verso 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O dicionário Aurélio define esperança como o ato de esperar alguma coisa. Também pode ser sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que algo muito desejado vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada, ou seja, ela está baseada em algo que dá certeza. Ou também ela pode ser baseada numa utopia, algo que dificilmente vai acontecer. E é exatamente nisso que nós vamos trabalhar hoje. Para aquele que crê em Deus, esperança tem fundamento ou é só uma utopia? As pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm relacionamento diário com Ele, que não têm intimidade com Ele, vivem uma vida sem esperança. E viver sem esperança pode ter várias consequências negativas, tanto no aspecto emocional quanto no aspecto físico e espiritual. Por exemplo, sem esperança, as pessoas podem se sentir desmotivadas para enfrentar os desafios da vida, levando ao desânimo e ao desespero em casos extremos. Isso pode resultar em falta de propósito ou sentido na vida. A ausência de esperança pode aumentar o risco de desenvolver problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade. As pessoas podem sentir que não há mais saída para as suas dificuldades e isso gera sentimentos de impotência e medo constante. Sem esperança, as pessoas podem se afastar das relações sociais e até mesmo da comunidade, sentindo-se desconectadas e isoladas. Isso pode criar um ciclo de solidão e desespero, dificultando ainda mais a recuperação emocional. A falta de esperança pode levar à perda de motivação para trabalhar, estudar ou até perseguir as suas metas, sonhos e objetivos, sem um senso de que o futuro pode melhorar. As pessoas podem parar de se esforçar para alcançar os seus objetivos. Em um estado de desesperança ou de desespero, as pessoas podem tomar decisões impulsivas, como começarem a consumir drogas, começarem a consumir álcool em excesso, abandonam suas responsabilidades ou até mesmo consideram a possibilidade de suicídio. A ausência de esperança pode enfraquecer a espiritualidade e afastar as pessoas de Deus. Sem esperança, sentimos que nossas orações não fazem sentido ou que Deus não está nos ouvindo, levando-nos a um afastamento das práticas da nossa fé e até mesmo da igreja. Você já passou por isso? Eu, com certeza, já passei por algumas dessas fases. Houve momentos na minha vida em que eu estava vivendo uma situação tão difícil, que eu orava e parece que Deus não me ouvia. E aí, consequentemente, parece que a nossa mente, o nosso cérebro, ele nos faz acreditar que realmente Deus não está nos ouvindo. E aí nós começamos a perder a vontade de ir para a igreja, perder a vontade de ler a Bíblia, perder a vontade de orar, porque a gente ora e nada acontece. A gente ora e parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Isso são sintomas de desespero, de desesperança. O desespero pode afetar negativamente até o nosso corpo, contribuindo para problemas de saúde física, como hipertensão,
problemas cardíacos, distúrbios do sono, a pessoa começa a perder o sono, começa a levantar durante a noite. Consequentemente, isso vai gerar estresse e ansiedade associado ao desespero, pode até enfraquecer o sistema imunológico. Dentro de um contexto social, a falta de esperança pode perpetuar ciclos de pobreza, pois as pessoas podem deixar de lutar ou de buscar melhorias para suas condições de vida, aceitando passivamente a situação atual. Lembre-se, o texto que nós lemos em Isaías 40, verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor hoje, Ele quer renovar a minha e a sua força. Foi por isso que Ele nos deu esse devocional abençoado falando sobre esperança. Para que possamos entender um pouquinho mais a vontade de Deus dentro desse contexto, vamos ler mais algumas passagens bíblicas para aumentar a nossa fé. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1 e no verso 12, diz assim: Deus é um Deus que vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Ou seja, a nossa esperança está fundamentada em algo seguro. Está fundamentada em quê? Na própria palavra de Deus. E o texto que nós acabamos de ler fala que Deus vela pela sua palavra. Ele cuida da sua palavra para quê? Para fazê-la cumprir. Então, se está escrito na Bíblia que Deus supre todas as nossas necessidades, tudo que nós precisamos fazer é crer e ponto final. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e no verso 25, ele diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então aí tem mais um segredo. Além de nós renovarmos e fortalecermos a nossa esperança no Senhor, por causa daquilo que está escrito na sua palavra, nós ainda temos que esperar com paciência. Mas daí você deve estar se perguntando: como continuar tendo esperança? Como continuar tendo paciência em meio a tanta tribulação? Primeiro, nós precisamos entender que a tribulação ela sempre vem com um propósito. E que propósito é esse? A resposta está lá na mesma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, nos versos 3 ao 5, que vai dizer: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ninguém consegue esperar o que não vê se não tiver paciência. E a esperança, conforme nos ensina a Escritura, ela não produz confusão. Por quê? Porque nós somos inundados pelo amor de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo na sua vida, e se o amor de Deus inunda o teu coração, Ele, o próprio Espírito Santo, nos dará a paciência e a fé necessária para continuarmos perseverantes e mantermos a nossa esperança e confiança na palavra de Deus. Aleluia! E o Salmo 40, no verso 1, ele vai confirmar isso que nós acabamos de falar, quando o salmista fala: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperança é a capacidade de dar crédito ao que não se pode ser detectado pelos olhos. É o ato de aguardar com fidelidade aquilo que está prometido, mesmo que não exista nenhuma evidência, mesmo que não exista nenhuma prova física, nós precisamos acreditar e colocar a nossa fé em prática. Agora, como que eu consigo fazer isso? Basta nós irmos para a carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. A esperança é como se fosse a irmã gêmea da confiança. Elas andam assim, ó. Salmo 125, verso 1 vai dizer: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo esse devocional, não se abale, permaneça firme, permaneça com fé, fortaleça a sua esperança, porque Deus está mais próximo do que você imagina. No livro do profeta Isaías, no capítulo 64 e no verso 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Você percebe o que nós acabamos de ler? Se você esperar em Deus, se a sua vida estiver em Deus, Ele vai trabalhar por você. Deus é o único, desde a antiguidade, que de fato e de forma ininterrupta trabalha pelo bem daqueles que colocam a esperança nele. Continue firme, continue com a sua esperança em Deus, sabendo que Ele está trabalhando por você. É através da esperança que nós encontramos aquela paz que aquieta o nosso coração, aquela tranquilidade que nos acalma, que nos dá sossego e que nos acalenta a alma. Em um mundo cada vez mais mergulhado em desespero e ansiedade, a cura para isso está em um único remédio: dar a Jesus Cristo o lugar de proeminência em nossa vida, o lugar de prioridade em nossa vida, o lugar de maior importância na nossa vida. Quando nós entendermos que Jesus deve ocupar o melhor e o principal lugar nas nossas vidas, a nossa esperança começa a melhorar. Mas pastor, baseado em que você está dizendo isso? O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o próprio Jesus responde. No capítulo 11, nos versos 28 e 29, Jesus vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Ele não fala vinde a mim, um ou outro. Vinde a mim, apenas aqueles que eu escolher. Não, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. O desejo de Deus, através de seu Filho Jesus, é que as nossas almas possam estar descansadas nele. Diante de tantos desafios que a vida apresenta, não se entregue ao desespero. Atenda ao sábio conselho da palavra de Deus, conforme está escrito no Salmo 27, no verso 14, que diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E no Salmo 37, verso 5, vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tome essa decisão, entregue a tua vida ao Senhor Jesus, e Ele tudo fará por você. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio que eu tenho de ministrar a tua palavra através desse canal. Quero, Senhor, abençoar essas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, que elas sejam abençoadas em todas as áreas de suas vidas. Pai, vai abrindo porta de emprego, Senhor, vai curando enfermidades em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que está desesperada, angustiada, ansiosa, que encontre em Ti a paz, que encontre em Ti a esperança, que encontre em Ti motivos para viver. Pai, em nome de Jesus eu oro e as abençoo com a Tua bênção, dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada uma dessas pessoas agora e sempre. Amém. Que Deus vos abençoe.
E como sempre eu te peço, se esse conteúdo tem feito sentido na tua vida, tem te abençoado, deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, ative aí o sininho para receber as notificações e, é claro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, se estivermos vivos e se o Senhor nos permitir, às 5 horas da manhã, estaremos de volta para mais um Café com Fé. Até lá!